Olá pessoal, dando sequência aos nossos estudos de eletromagnetismo, essa videoaula traz como tema as equações de Maxwell. Nós vamos ver que são equações muito importantes e que são a base da teoria eletromagnética. Antes de falar de equações de Maxwell, eu vou fazer uma breve revisão da aula passada, começando pela lei de Lorentz. A gente viu que a lei de Lorentz define uma força que é igual a carga que multiplica campo elétrico mais V vetorial B, onde V é velocidade e B é indução magnética. E nós identificamos da lei de Lorentz uma força elétrica, que é igual a carga vezes o campo elétrico, e também uma força magnética, que é uma carga que multiplica V vetorial B. Também na aula passada, nós tratamos as relações constitutivas. São relações que associam propriedades dos meios, μ, epsilon, sigma, grandezas de proporcionalidade, com o campo elétrico e o campo magnético. Então são relações que vão acompanhar aí a gente durante o estudo do eletromagnetismo. A agenda para essa videoaula está dividida em duas partes. Nós vamos começar falando das equações de Maxwell na forma diferencial e das equações de Maxwell na forma integral. Tá? Em alguns casos, pode ser interessante trabalhar com as equações de Maxwell na forma diferencial, por questões de simplicidade. Em outras situações, pode ser que seja mais simples trabalhar com as equações de Maxwell na forma integral. Por isso, nós vamos estudar esses dois tipos, diferentes notações para as equações de Maxwell. Começando com as equações de Maxwell na forma diferencial. Essas equações resumem diversas leis da teoria eletromagnética. Lei de Faraday, lei de Ampère, lei de Gauss magnética. Então esse quadro ele já traz as equações de Maxwell na forma diferencial, considerando um meio isotrópico, homogêneo, linear. Tá? Mas olha que interessante. Nós conhecemos essas equações como equações de Maxwell. Por outro lado, nós temos lei de Faraday, lei de Ampère, lei de Gauss e lei de Gauss magnética. Então, eu já deixo aqui uma provocação. Qual a contribuição de Maxwell? Vou deixar essa pergunta proposta para a gente discutir na próxima aula. Vamos falar um pouco mais a fundo sobre cada uma dessas equações. Começando com a lei de Faraday. A lei de Faraday, matematicamente, da forma como está escrito no slide, nós podemos fazer a leitura da seguinte forma. Rotacional do campo elétrico é igual a menos a derivada da indução magnética. Tá? Essa é a notação matemática para a lei de Faraday. E fisicamente, qual o significado físico da lei de Faraday? Bom, o significado físico indica que a variação temporal da indução magnética, tem uma derivada no tempo aqui, então a variação temporal da indução magnética induz um campo elétrico. Está aqui, ó, induz um campo elétrico que está do outro lado da equação. Indo para a lei de Ampère, a notação matemática da lei de Ampère diz que rotacional do campo magnético é igual a densidade de corrente de condução mais a derivada do deslocamento elétrico, o D. Qual o significado físico da lei de Ampère? O significado físico diz o seguinte: a variação temporal do campo elétrico, ou seja, a variação temporal do campo elétrico, só frisando que, embora esteja representado aqui pelo deslocamento elétrico, vamos lembrar que por relação constitutiva, D é igual a epsilon E. Está aqui, ó. Vou voltar aqui um pouquinho, ó. D é igual a epsilon E. Tá? Então eu posso dizer, posso interpretar e entender que o significado físico, variação temporal do campo elétrico, dá origem a um campo magnético. Perceba que na lei de Faraday, a variação temporal do campo magnético induz um campo elétrico. Aqui é a mesma coisa, relação constitutiva, B igual a μH. Então, variação temporal do campo magnético, embora esteja representado aqui pela indução magnética, origina um campo elétrico. Por outro lado, se esse campo elétrico variar no tempo, ele induz um campo magnético. Então, a gente cria um ciclo que resulta no campo eletromagnético. Lei de Gauss. A lei de Gauss, matematicamente, indica que o divergente do deslocamento elétrico, está aqui, é igual à densidade volumétrica de cargas, que nós estamos chamando aqui de ρ. Tá? Ρ é igual à densidade volumétrica de cargas.
Qual o significado físico disso? Deslocamento elétrico ele está relacionado com a quantidade de cargas daquele meio. Por fim, a lei de Gauss magnética, que diz matematicamente divergente da indução magnética é igual a zero. Bom, vou deixar aqui de novo os parâmetros que nós estamos utilizando, né, devidamente identificados, né, o significado para cada um desses parâmetros. Nós vamos manter esse significado ao longo de todos os estudos aqui de eletromagnetismo e podemos partir já para as equações de Maxwell na forma integral. Fisicamente, o significado será o mesmo, porém nós vamos observar mudança na notação matemática. Tá? Na forma integral, nós vamos considerar o seguinte cenário. Uma superfície S fechada. Essa superfície ela tem um certo volume, V. N é um vetor normal a essa superfície. E tem aqui um elemento infinitesimal de superfície, né, ds. Passando então a lei de Faraday para a forma integral, nós pegamos a lei de Faraday na forma diferencial e integramos em superfície. Tá? Então, aplicando a integral de superfície em ambos os lados da equação de Faraday, nós vamos chegar aqui nessa equação. Eu vou trocar a integral de superfície, essa integral de superfície aqui do lado do rotacional do campo elétrico, por uma integral de contorno. Tá? Tem propriedade matemática, né, que me permite fazer isso, e aí, portanto, eu chego nessa notação em amarelo, que é a equação, a lei de Faraday, na forma integral. Qual o significado físico da lei de Faraday na forma integral? Um fluxo magnético variável no tempo. Essa parcela que está dentro da integral, olha só, olha que interessante. Isso aqui é indução magnética. Eu estou pegando a indução magnética e estou integrando. Então, eu estou resultando num fluxo magnético. A variação temporal desse fluxo magnético induz um campo elétrico que está aqui do outro lado da equação. Tá? Fluxo magnético nós vamos representar por φB, é exatamente essa parcela de integral da indução magnética. E podemos tratar também essa lei de Faraday como força eletromotriz induzida, FEM. A força eletromotriz induzida é, portanto, a integral de contorno de EdL menos a variação temporal do fluxo magnético. De forma análoga, pessoal, na lei de Ampère, eu vou fazer a mesma coisa, nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos pegar a lei de Ampère na forma diferencial e vamos integrar em superfície. Tá? E vou trocar a integral de superfície por uma integral de contorno no primeiro termo aqui do lado esquerdo da igualdade. E vou chegar, portanto, nessa equação em amarelo, que descreve a equação de Maxwell na forma integral. Equação de Maxwell, perdão, na lei de Ampère, né, que é uma das equações de Maxwell, na forma integral. Olhando para essa equação, a gente consegue identificar alguns termos. Tá? Olha só, eu tenho aqui o deslocamento elétrico. Se eu integro o deslocamento elétrico em uma superfície, eu vou chegar no fluxo elétrico. Eu estou representando aqui por φD. Se eu tenho uma densidade de corrente de condução, aqui no primeiro termo após a igualdade, densidade de corrente de condução, J, e eu integro isso, né, numa área, eu vou chegar na corrente elétrica de condução, representada em ampere. Então, o nosso Izinho é igual à integral de superfície da densidade de corrente de condução. A lei de Ampère, né, ela indica para a gente uma força magnetomotriz induzida, FMM. E essa força magnetomotriz é representada por corrente elétrica de condução, tá aqui ó, o primeiro termo da equação, meu Izinho, mais a variação temporal do fluxo elétrico. Né? Tudo que está dentro dessa integral aqui é o fluxo elétrico. A variação temporal do fluxo elétrico nós chamamos de corrente elétrica de deslocamento e damos a nomenclatura J índice D, corrente elétrica de deslocamento, variação temporal do fluxo elétrico.
Portanto, se a gente olhar o significado físico da lei de Ampère na forma integral, nós vamos perceber que é o mesmo significado físico da lei de Ampère na forma diferencial. Uma corrente de condução somada a uma variação temporal do fluxo elétrico dá origem a um campo magnético. Forma integral da lei de Ampère. Então eu posso simplesmente escrever a lei de Ampère da forma como está aqui em amarelinho, ou posso escrever de forma simplificada como sendo I mais a variação temporal do fluxo elétrico. Trouxe esse slide para destacar a corrente de condução e a corrente de deslocamento. A gente precisa diferenciar bem essas duas correntes. A corrente de condução, perceba que ela depende da condutividade, ou seja, ela depende de um movimento ordenado de cargas, ela associa-se a um movimento ordenado de cargas. Tá? Então, ela está associada à quantidade de cargas daquele meio. J é igual a sigma E. A corrente de deslocamento é a variação temporal do fluxo elétrico que se relaciona com o campo elétrico. Logo, ela associa-se ao campo elétrico. Tá? O JD, variação temporal do fluxo elétrico, naturalmente, o fluxo elétrico está associado ao campo elétrico. Tradução da lei de Ampère na forma integral. A circulação do campo magnético em uma dada região é igual à corrente de condução somada com a corrente de deslocamento através dessa superfície delimitada pela circulação. Lei de Gauss na forma integral. Bom, eu vou pegar a lei de Gauss na forma diferencial e vou aplicar uma integral do volume dos dois lados. Afinal de contas, aqui eu tenho ρ, que é a densidade volumétrica de cargas. Tá? Se eu tenho a densidade volumétrica de cargas e eu integro isso no volume, o resultado é a carga total contida naquele volume. É o quê? Então, essa parcela da equação é simplesmente a carga total contida naquele volume. Se eu aplicar o teorema de Gauss para trocar essa integral de volume por uma integral de superfície, a lei de Gauss na forma integral pode ser expressa da forma como está em amarelo aqui no slide. A integral de superfície, deslocamento elétrico em MdS é igual a integral no volume de ρdV, que é igual a simplesmente carga total contida naquele volume. Posso simplificar isso como deslocamento elétrico igual a quê? A carga. Afinal de contas, nós já vimos que a integral de superfície do deslocamento elétrico resulta no fluxo elétrico. Significado físico. O fluxo elétrico total, através dessa superfície fechada, é igual à carga elétrica dentro dessa superfície. Lei de Gauss magnética na forma integral. Eu vou aplicar a integral de volume nos dois lados da lei de Gauss magnética que nós vimos lá na forma diferencial. Então, vai ficar a integral de volume do divergente de B dV igual a zero. Qual o significado físico disso? O fluxo magnético através de uma superfície fechada é igual a zero, ou seja, o fluxo que entra é igual ao fluxo que sai. Bom, então nós vimos aqui as equações de Maxwell na forma diferencial, vimos as equações de Maxwell na forma integral. Reforço que nós vamos aprofundar esse conteúdo na sala de aula. Desejo desde já bons estudos a vocês e até o próximo vídeo.